Você sabia que crianças autistas têm mais facilidade para aprender outra língua? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o porquê disso. Oi, eu sou Cândice Lima, fonoaudióloga, especialista em autismo, e hoje eu vim aqui falar para vocês por que as crianças autistas têm tanta facilidade para aprender uma outra língua. Não é uma regra, mas a grande maioria das crianças autistas começam a falar palavrinhas em inglês, muitas vezes antes mesmo de falar palavras na língua materna, na língua portuguesa, por exemplo. Isso é bastante comum e eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Na verdade, todo o desenvolvimento de linguagem, a gente tem a primeira língua, que seria, no nosso caso, português, e a segunda língua, que seria uma segunda língua que essa criança poderia aprender. As crianças autistas, quando elas estão aprendendo, estão nesse processo de aprender a primeira língua, esse processo acaba se misturando com o processo de aprendizagem de uma segunda língua. Mas como que essas crianças aprendem? Geralmente elas aprendem sozinhas, né? E por que isso acontece? As crianças autistas, elas acabam tendo muitas vezes hiperfoco em músicas, em vídeos que falam outra língua. Pode ser o inglês, pode ser o alemão, isso não importa, isso varia bastante. Mas elas acabam tendo esse interesse. E aí, por ter esse hiperfoco em assistir esses vídeos, elas acabam aprendendo um vocabulário dessa segunda língua. No desenvolvimento típico de uma criança, a segunda língua que essa criança vai adquirir, ela acontece numa área periférica ali do cérebro, onde é o aprendizado da primeira língua. Então é como se fosse assim, vamos imaginar uma flor, né? O miolo dessa flor, a gente tem o aprendizado da primeira língua. E na lateral, na borda, né, as pétalas dessa flor, seria o aprendizado da segunda língua. A criança autista, nesse miolo dessa flor, acontece tanto o aprendizado da primeira quanto da segunda língua. Então, em alguns momentos, quando a nossa criança está ali desenvolvendo a comunicação oral e ela vai acessar o nome de uma palavra, muitas vezes esse nome sai na segunda língua. Então, a gente está ali brincando com a nossa criança de nomear várias palavras e a gente está ali com as frutinhas e de repente ela vai nomear uma fruta e ao invés de falar em português, ela fala em inglês. Isso pode acontecer com cores, com diferentes objetos. Ela pode ganhar uma fluência nessa segunda língua, no inglês? Pode. Ela pode se tornar uma criança bilíngue, ou seja, uma criança que tem a língua materna e tem uma segunda língua e ela é fluente nas duas línguas? Sim, ela pode, mas é um outro processo para que isso aconteça. Então, crianças autistas podem se tornar bilíngues, mas isso precisa ser feito de uma maneira estruturada e organizada para que realmente não atrapalhe nesse desenvolvimento da linguagem da comunicação. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e não deixa de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau!